Está começando o Pod Arena. Que alegria ter você comigo aqui. Mais um programa. Mas vocês estão sentindo falta de alguém, gente? A Bianca ainda está de férias. Férias das férias, viu? Mas hoje eu tenho um convidado muito especial e te convido a participar desse programa que está incrível. Bom, esse convidado, para começar, eu já tenho que dizer que sou muito fã dele, do trabalho dele. Se eu falar Abner Henrique Terezio, você sabe quem é? E esse rostinho aqui, Abner, tudo bem com você? Tudo bem, Michele. O Abner que fica muito nos bastidores, né, Abner? Bastante. Para vocês... Pode falar? Não, gostaria de ficar só nos bastidores, mas você me trouxe aqui hoje, eu tento aparecer um pouquinho. Aí, ó, ele é meio tímido, para vocês entenderem da importância do Abner dentro do rodeio brasileiro e mundial. Ele trabalha para todos os campeonatos, ele tem um serviço primordial e também eu vou contar isso aqui, mas vou ter que botar a segurança com ele. Para eu fazer minhas transmissões, o Abner é minha fonte de informação. Então agora que eu estou revelando isso aqui, se alguém quiser acabar comigo, vai sumir com ele, tá correndo risco de vida. Abner, tá perigoso. Antes da gente entrar nessa parte, vamos falar um pouco da sua infância, de onde você nasceu? Eu sou de Faxinal, no Paraná, no norte do Paraná, próximo a Londrina, Apucarana. Me criei lá, moro lá praticamente até hoje, estou morando um pouco em Jandaia do Sul agora, mas me criei lá e... Quantos habitantes, mais ou menos? Faxinal tem 17 mil habitantes. Todo mundo conhece todo mundo? Todo mundo conhece todo mundo. E na escola, como que você era? Eu era, como eu posso dizer, não, eu era estudioso, até uma certa idade eu fui muito estudioso. Você já era polêmico na escola? As professoras sempre falam para minha mãe, agora que eu encontro ela, fala que eu era um pouco polêmico, um pouco conversador, bastante. Sempre teve opinião forte. Opinião forte. Eu era estudioso, assim, elas falam que eu fazia as tarefas primeiro que todo mundo e ia atrapalhar os outros. Aí ia fazer arte. Então não era a galera do fundão nem da frente, eu era do meio. Então eu tava... Daí depois acabei ficando um pouco menos estudioso. Você já era apaixonado por rodeio? Eu lembro que, tipo, na época a gente era criança, você é um pouco mais novo que eu ainda, mas as festas agropecuárias da cidade... Mais novo que você? Eu acho que sim. Que bom. Tenho quase certeza. Não sou mais novo. Eu não vou falar a minha idade aqui, mas depois a gente conversa isso em off. Você tá quantos anos agora, Abner? Fiz 41 em janeiro. Ele é mais velho, gente. Eu sabia disso. Na época que a gente era criança, todo mundo esperava muito a festa da cidade, né? O rodeio. Já era a sua paixão? Foi aí que nasceu? Você tinha fazenda? Como que era? Conta pra gente. Não, eu não tinha muita ligação com o meio rural. Só meu avô que tinha sítio. Mas eu nunca fui assim de querer andar a cavalo o tempo todo e tal. Mas a minha mãe, ela gosta muito de rodeio, sempre foi apaixonado por rodeio. E meu pai também, assim, gostava muito, que até foi ele que me fez começar a assistir a TV Rodeio. E aí, meus pais eram separados desde que eu tinha 5 anos, mas meu pai sempre gostou, assim, não que ele incentivava, mas eu comecei a gostar através deles. Tinha a festa do peão na minha cidade, quando eu era pequeno, gostava de assistir, mas assim, assistir... E você ia todo traiado? Gostava de botar chapéu, bota, não, a gente não tinha muito costume, assim, naquela época. Eu acho que eu ia normal. Que eu me lembro, assim, eu ia normal, quando eu era criança mesmo, assim. Não que não seja normal, né? Hoje é o seu normal. Eu ia no normal que eu tava. Eu tinha que fazer essa brincadeira com ele. Não, mas até hoje, na cidade, eu acho que ninguém me viu de chapéu na cidade. No seu dia a dia, você anda do quê? Tênis, calça jeans, camiseta? Agora eu até uso mais camisa, mas há um tempo atrás era difícil eu usar camisa na cidade, assim, chapéu, então nem se fala, não consigo, sabe? Sério, acostumei... Aliás, a hora que eu cheguei aqui hoje, eu tive uma surpresa. Eu nunca tinha visto o Abner sem chapéu, gente. Ele é muito cabeludo. E aí eu falei, Abner, esse cabelo é seu mesmo? E eu tive que colocar... Dá pra você tirar o chapéu, Abner? Gente, olha o tanto de cabelo que tem nessa cabeça. E eu puxei pra ver se era peruca. Não, é o cabelo dele. Eu falei? Oi, genética boa. Não, tem bastante cabelo. Eu puxei a genética do meu pai. Ele tinha bastante cabelo também. Já deixou esse cabelo crescer? Ficou cabeludão? Não. Tipo uns roqueiros? Não, um pouquinho mais do que tá aqui, assim, pra trás. E um pouco na franja. Mas não adapto, não Cara, costumo. cabelo é caro. Era bom desse jeito, você vender, deixa crescer na cintura, corta, você vai faturar uns 10 mil. Não vou, aí, ó, vou um mercado crescer, pra você. Era até pra mim ter cortado pra estar aqui, mas a minha cabeleireira me deu um golpe essa semana. E ela não cortou, eu falei, não, vou assim mesmo. Mas
Eu tenho bastante cabelo. E na sua adolescência, você continuou comunicativo ou deu aquela... Porque adolescente geralmente fica rebelde, né, Abner? Eu fui muito introspectivo. Eu acho que quando eu era criança, eu acho que eu era mais comunicativo. Depois, na adolescência, eu fiquei muito introspectivo. Sério? Era muito caseiro. Minha mãe até se preocupava bastante, assim, que eu não saía. E eu sempre falo assim, tinha um lado bom, que eu, na adolescência, eu estava em casa, mas eu estava estudando rodeio, né? Então, hoje em dia, reflete, deu certo. E se a gente para pra pensar, naquela época, não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. Não tinha. Então, se você gostava e queria estudar um negócio, você tinha que ir a fundo mesmo. Exatamente. E buscar, era TV Rodeio. E revistas. A internet estava chegando ali ainda, mas não tinha esse monte de ferramenta de busca que tem hoje, né? Era um negócio muito... As revistas, na época, a Rodeio Country, a Rodeio Life, elas demoravam assim, uns 3 meses para chegar na banca da minha cidade. Por exemplo, a revista de Barretos, ela chegava no final do ano lá para mim. Já tinha... Então, assim, não é uma coisa que eu conseguia acompanhar em tempo integral, sabe? E todo mês eu pedia, eu comprava na banca todo mês, mas ela demorava uns 3 meses para chegar. Gente, como que o Rogério de Abaeté fazia, hein? Então, Nossa, o Rogério, eu vou te falar, muito... ele tem todos os programas da TV Rodeio gravado, aí ele digitalizou agora, ele é um super fã da TV Rodeio e do BRTV Max, está sempre nas nossas transmissões. E é legal porque a gente pegou essa evolução. Hoje, os profissionais que estão chegando, que querem atuar na área, eles estão anos-luz à frente do que a gente estava naquela época para conseguir informações. Hoje, tá rolando o campeonato mundial lá, o cara ganhou, você sabe, em tempo real, né? Antigamente, não, a gente tinha que esperar chegar a notícia, né? Hoje você assiste a transmissão, se você não puder assistir, você tá vendo ali a nota. Então, assim, é muito rápido, né? Na época demorava. E eu passei tudo nessa transição, porque quando eu comecei, assim, não tinha internet. Nossa, e eu sempre lembro, eu sempre recordo isso. Era discado o negócio, né? Você tinha que... E a primeira vez que eu entrei na internet, assim, eu não tinha computador em casa e tal, eu entrei na internet, a pessoa falou, digita um site aí pra mim te ensinar como que é. Eu digitei o site da PBR. Uau! Eu nunca esqueci, isso foi em 2001. Você já tinha vontade eu já acompanhava, tipo, na TV Rodeio já passava as informações da PBR, falando, já tinha o site, né? E aí eu entrei no site da PBR, foi a primeira antes da internet, você tinha que esperar o Ney chegar dos Estados Unidos com a fitinha pra passar. E foi assim, a TV Rodeio, eu já até falei outras vezes sobre isso, foi o que me trouxe pro rodeio, realmente foi a TV Rodeio. Porque eu acompanhava desde de criança, assim, mas assistia a festa do peão da cidade, uma vez por ano, não ia em festa do peão pra fora. Acompanhava como espectador, não era uma coisa que eu tinha interesse, que eu queria saber nome de peão e nada. E aí em 97 eu comprei, em 97 eu tinha 12 para 13 anos, eu comprei uma revista, fui na banca de jornal comprar alguma coisa e vi a revista de rodeio, que era a revista, eu acho, Country Companhia e tal, e ela tinha muito rodeio. Assim, a cobertura muito grande. E eu comecei a acompanhar o nome dos peões. E ela tinha pouca reportagem, igual depois foi ter nas outras revistas. Eu comecei a acompanhar o nome dos peões, que eu não conhecia. Eu acho que demorou um pouco para começarem a valorizar também os profissionais do rodeio, né? Sim. A trazer a história, o nome dos peões, o nome dos animais. Eu acho que hoje a gente tem mais informação sobre isso. Antigamente a gente penava um pouco, né? Para descobrir. Quem que é esse que tá saindo? Você não sabia quem que era quem, né? E aí na revista tinha muitos nomes, eu comecei a acompanhar, comecei a saber quem que era quem e tal. E paralelo a isso, mais ou menos nessa época, a TV Rodeio não pegava em casa. A gente não tinha parabólica, lá só pegava com parabólica, então só pegava a TV local. E meu pai morava em São Paulo, na capital. Então quando eu ia passar férias com ele, 2 vezes no ano, ele assistia a TV Rodeio na Gazeta na época. E eu lembro, assim, muito de chegar no sábado, aquele programa que o Ney apresentava na frente de uns televisores, assim. E emoções é o que não falta em nosso programa de hoje. O que existe melhor no rodeio brasileiro você verá agora. É importante a gente sempre falar a importância da TV Rodeio para o rodeio brasileiro e mundial também. Não, com certeza. Todo o nosso acervo histórico, toda essa transição. Nós temos imagem das antigas graças à TV Rodeio. São quase 40 anos de história. Tanto que esses documentários, que Globo, que tem todo mundo que quiser fazer alguma coisa sobre rodeio, não tem jeito. Tem que vir pedir as imagens para a TV Rodeio. Porque tudo passou por aqui. A história do rodeio brasileiro desde a década de 80 passou pela TV. E mundial também, né? Porque ela sempre acompanhou o mundial. E aí eu comecei, depois chegou a parabólica na minha cidade, na minha casa. Aí eu comecei a assistir e comecei a gravar.
E aí foi onde Você gravava também? eu comecei a gravar. Igual o Rogério. Igual o Rogério. Só que o meu problema lá... Era fita cassete na época. É, e pegava muito mal. Tinha vez que pegava limpinho, tinha vez que pegava chato, mas mesmo assim eu gravava pra me acompanhar. Eu marcava o nome dos touros e dos cavalos num caderninho, assim, tal boiada, tal tropa, pra mim ir acompanhando. E queria ser peão já dessa época, assim, na adolescente eu queria ser peão. Você tinha esse desejo de ser peão? Eu criei esse desejo de querer ser peão. E seu avô tinha sítio, você falou? Sítio, e você já tinha montado algum garrote lá no sítio do seu avô, não? Não tinha, ninguém deixava, Tua né? mãe sabia dessa vontade, Abner? Não, quando ela, tipo assim, depois ela meio que chegou assim, porque eu cheguei a montar, né? Então depois ela meio que se arrependia, eu que te coloquei, eu que te ensinei a gostar disso e tal. Como que é o nome da sua mãe? Neuli. Como? Neuli. Ô, dona Neuli, um beijo. Fiquei sabendo que a senhora fez aniversário aí, viu? Um beijão. Parabéns pelo filhão. A gente gosta, admira muito o trabalho dele. A gente sabe que a gente reconhece uma mãe, uma grande mãe, quando a gente tá de frente com a sua cria, com o seu filho. A senhora é uma rainha, tá aqui um verdadeiro príncipe. Eita, Abner! Beijo, mãe, te amo. Não pude estar, no dia do aniversário dela, não pude estar com ela. Mas tá aí mandando um beijo. Muito querido, muito respeitado por todos os profissionais. Eu acho que isso é muito legal. Apesar de ser polêmico, às vezes, né, Abner? Acho que faz parte, né? Eu acho que... eu acabei... Tipo, não tinha com quem falar uma das coisas que a gente fala. Hoje é muito fácil. Você quer conversar de rodeio com a Michelle, mesmo você nem conhece a Michelle, você entra na rede social dela, ou você briga com ela, ou você concorda com ela. Mas você troca uma ideia. E na época não tinha o que Você acha fazer. que você ficou mais introspectivo porque você teve esse momento, você canalizou a sua energia, a sua paixão pro rodeio e de repente você não tinha alguém que te acompanhasse ali? Você se fechou nesse universo? Eu acredito que sim. Eu acho que não só por conta do rodeio, eu acho que por conta da fase mesmo ali e tal, o jeito que eu era, eu sempre fui difícil de me enturmar com as pessoas. E o rodeio acho que foi meio que um escape disso, ajudou muito nisso. Então eu foquei ali, eu assistia muito, acompanhava muito, lia muito. Aí comecei a escrevia na mão ainda, assim, tipo uma crônica. Eu vi uma coisa na TV Rodeio, alguém passando alguma coisa na TV Rodeio, eu queria falar sobre aquele assunto. Aí não tinha internet, não tinha nada. Então eu escrevia no papel. Eu tenho que procurar, devo ter algumas coisas, algumas reclamações. É talento. A gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouquinho. Eu vou pro intervalo, mas eu volto já já. Não sai daí. Eu falei que era rapidinho, Pod Arena está de volta. Abner e eu aqui estamos conversando, né, um pouco sobre a carreira dele. A gente estava falando sobre esse lance de escrever, esse amor que você teve pelo rodeio através do material que você tinha na época. Você lia muita revista, que era a ferramenta que você usava. Eu acho que devido a isso, você desenvolveu esse lance da escrita, né, Abner? Eu acredito que sim, que eu queria me expressar de alguma forma, então da forma que eu li, as revistas sempre foram bem escritas, na do rodeio e tal, então eu queria me expressar e acabei desenvolvendo isso. Cara, eu acho importante a gente frisar essa parte, porque hoje a gente vive num universo que é tudo short, tudo corte, tudo muito rápido, e as pessoas não têm o hábito de ler, que é tudo mastigado ali. E a leitura, ela desenvolve essa parte de escrita, de se expressar. Se você lê, você vai falar bem. É importante isso também, né, Abner? Demais. Porque não só para aprender, mas aprender o conteúdo em si, mas se aprender a forma de se expressar realmente. Mas surgiu naturalmente, assim, eu nunca pensei assim, eu quero escrever, eu quero entrar no rodeio para escrever, para contar história, eu nunca pensei sobre isso. Mas você surgiu na internet... Dessa forma. Dessa forma, né? Como que foi esse início? Como você ingressou? Falou, eu vou escrever, vou fazer um blog. Como que foi? Conta pra gente. Porque como eu acompanhava, aí depois veio a era da internet, os anos 2000, a década de 2000 ali, já era bem forte a internet. E eu lia, e era pouca gente que escrevia. Eu tentava procurar informação de rodeio, era pouca gente que escrevia notícias para valer. E quando foi em 2010, quando o Renato Nunes ganhou o título mundial, em 2010, eu vi assim que foi uma época que passou ao vivo a final dele na TV, mas a mídia não dava tão importância igual é hoje, né? Com os títulos mundiais brasileiros hoje, a mídia de fora era muito nichado. E quando teve aquele título no domingo, eu fiquei, nossa, tinha que estar em todos os jornais amanhã e tal. E eu peguei e escrevi. Eu fiz uma assessoria do jeito que eu faço hoje, eu escrevi sobre o título dele.
e para mandar por e-mail para alguns jornais regionais. Eu falei, tinha que ter algum. E acabei mandando. Eles precisam conhecer, eles precisam Exato. saber, foi um brasileiro, Isso, eu fiz dessa forma, Que assim, legal. eu achei que Sem precisava. ganhar nada, só exato. por amor ao esporte. Porque eu sabia que não ia sair, não ia ter onde eles procurarem e tal. E eu mandei, não saiu em nenhum lugar. Mas sua parte você fez. Eu fiz a minha parte. E daí aquele texto eu falei, nossa, eu vou publicar, porque o Eugênio já tinha, na época ele era o blogging dele, não era nem o site. Eu falei, eu vou publicar, daí tava muito na moda blog, né? Eu criei um blog e coloquei essa matéria. E nessa época eu já tinha, era muito forte no Twitter, então eu já tinha umas discussões ali sobre rodeio no Twitter. Preciso te fazer uma pergunta. Foi bem nessa época aí, vou perguntar, muita gente quer saber, que surgiu o JB Sincero. O Abner conhece o JB Sincero? Conheço porque eu seguia na época. Mas não, então você essa lenda que existe, não é você. Não, essa lenda que existe que eu não sou. Eu gostaria de ter sido ele, mas eu sempre falo assim, se aquele perfil fosse meu, ele tava no ar até hoje. Eu jamais tinha tirado ele do ar. Que era um perfil muito, muito legal, só que ficou no ar pouquinho tempo, né? Mas se fosse meu, eu tava até hoje. Eu manteria ele com as polêmicas até hoje. Bom, então pra quem não lembra, curioso. Né? Pra quem não lembra, era... Porque tinha, na época, tudo era algum personagem sincero. Aí criaram o JB Sincero, colocaram a foto dele fumando um cigarro e tal, né? Mas não era eu, não. E aí soltava Não, soltava as polêmicas, soltava as polêmicas. Mas tem outros que representam hoje, soltam umas polêmicas, assim, anônimas, né? Mas o JB Sincero não era eu, não. Mas a gente pode criar um Abner Sincero. Também, fica legal. Não, mas daí no meu próprio perfil. Mas você sabe que eu acho assim, o JB Sincero, ele estava protegido atrás de um personagem, né? Ninguém sabe quem é até hoje. Não tô falando, eu perguntei pro Abner se é ele, porque realmente eu não sei se é ele, mas é da mesma época e o Abner também é bem polêmico. Mas ele estava protegido. Agora, você dá a sua cara, tipo o PC do Brasil, tipo Abner, o pessoal sabe que você vai escrever um texto ali, a pessoa não vai gostar, vai vir reclamar com você. E porque você se obriga a escrever sobre tudo. Você não pode ter um partido, você não pode ir só para um lado. Tem que ser imparcial. Criticar um e elogiar o outro, e depois aquele que você elogiou. Tem que bater de todo lado. Deu brecha. Com certeza. E aí, eu acho que a gente falava em alguns assuntos incomuns, o JB Sincero. Eu lembro de alguns posts meio incomuns, não sei se a pessoa seguia eu e viu e criou um ensino. Será, gente? Tinha gente que falava que era o Ney Macedo também, né? Meu Deus, sabe que é o Ney Macedo? Pode ser que seja. Posso ligar pro Ney Macedo? Liga pra ele. Ele vai falar que é eu. Tem certeza. Ele vai falar que é você? Falar, mas eu não sei se era ele. Eu acho também, se fosse ele, tava até hoje no ar, porque ele é à toa, né? Ele fica o tempo todo sem fazer nada. Diretora. O pessoal tá rindo do que eu falei. O Ney aposentou agora, gente. Agora, desde que eu conheço ele. Vou ligar pra ele, ó. Pra ele. Oi, Ney. Oi. Tudo bom? Bom. Ó, estamos ao vivo aqui no Pod Arena e eu tô aqui com o Abner. E o Abner tá falando que o JB Sincero era você. É verdade? Não, nunca foi. Ele falou assim que ele admirava muito e que ele tem uma desconfiança que o JB Sincero era Ney Macedo. Não. Ele é um apaixonado pelo JB, sabe como é que o JB é? Aí ele criou o JB Sincero. Porque o JB mesmo é problemático, entendeu? Entendi. Então ele é o sincero, ele é o sincero. Tem o jeitão do JB. Pode olhar pra ele, olhar pro JB, ele sem barba é a cara do JB. Coloca aí, gente, vamos ver. E aí, parece? Ô, Ney, fiquei sabendo que você foi enganado pelo Abner, né? É verdade essa história? Foi. Acho que é uma das poucas vezes na vida que eu fui enganado. Eu vi o texto dele e falei, nossa, que espetáculo. E aí eu fui perguntar, ele disse que era 1º de abril e tinha no final do texto, eu cheguei a ver o final do texto, entendeu? Porque ele conseguiu criar uma narrativa, né? Tô parecendo o Lula aqui quando falo de narrativa. Que é um negócio impressionante. Ele conseguiu, em texto, convencer todo mundo de que haveria um evento com todos os ex-campeões, os grandes nomes da PBR, novamente em Las Vegas. Ah lá. Juntamente com novos astros e tal. E ele conseguiu fazer uma coisa que me impressionou tanto que eu achei que aquilo era verdade. Caiu igual um patinho. Ô, Ney, vamos dar continuidade no assunto aqui no estúdio. Obrigada por falar com a gente, viu? Mas tô ao vivo mesmo? Tá ao vivo. Sim. Ao vivo em a cores, todo lindo, maravilhoso.
Inclusive, eu quero você aqui pra eu te entrevistar, tá bom? Tô esperando ser convidado. Tá com mais que convidado, tá convocado, intimado. Tá bom. Um beijo, Ney. Beijo, abraço, tchau. Tchau. Que história é essa que você enganou o Ney Macedo? Você fez um texto falando que ia estar os principais campeões do mundo em um único evento, é isso? Isso era, eu acho que era 15 anos da PBR no Mundial, alguma coisa assim. E eu criei... Era 1º de abril? Era 1º de abril e eu criei que os ex-campeões, o Adriano, os caras da década de 90, o Tuff, ia voltar a montar. Ia voltar a montar. Eles iam fazer um evento especial deles montarem. Até depois teve, né? Mas eram os caras mais novos, que tinha aposentado há pouco tempo, não eram os mais antigão. E aí eu falei que eles iam voltar a montar, criei toda a história, contei, dei as informações. Fez a narrativa dos sonhos. Coloquei que, eu não lembro quais os motivos, mas assim, vamos supor, 5 toparam e 3 não toparam. Eu não sei por que eu coloquei esses 3 que não toparam. E aí eu publiquei, né? E o Ney leu, só que no final eu coloquei que era 1º de abril. E o Ney leu. Mas ninguém lê até o final, né? Não, mas isso aí eu me inspirei num texto do UFC que teve. Algum repórter que cobriu o UFC, ele fez isso, a luta dos sonhos e tal. E publicou, mas era assim, não era do 1º de abril. Aí tava chegando o 1º de abril, eu falei, você pegou esse gancho. E olha ele fala como até hoje. você tem esse feeling mesmo, né? Que legal. Isso faz tempo, faz uns 15 anos já. E eu nem conheci o Ney pessoalmente nessa época, ainda só por internet. E conseguiu enganar ele. Consegui enganar. Olha, ele lembra até hoje da história. Ele caiu na fake news. Mas e aí, você é muito polêmico. Você saiu de introvertido pro cara que começou a dar opinião, você tinha uma visão legal, né, de tudo, você conhecia, você estudou desde o início isso. E com isso você trouxe os olhares pra você e também muito problema, né, Abner? Sim, eu já entrei em alguns... Você que gostava de ficar quietinho, invisível, acabou virando ali, digamos, um centro das atenções. Todo mundo queria acompanhar, mas também um pouco de saco de pancada, né? Sim. Eu entrei em algumas polêmicas, assim, mas muito tempo atrás. Hoje em dia eu acho que não, o pessoal respeita mais... humildemente, eu acho que eu criei um nome, então o pessoal aceita eu falar sobre certas coisas. A concorrência acabou aqui na polêmica. Mas eu, principalmente na época de Facebook, assim, aquele auge do Facebook, eu me meti numas confusões bem grandes, assim. Qual foi a pior confusão, assim, que você arrumou, que você fala, não, essa... Eu acho que é uma, assim, que hoje eu penso diferente. Não que eu mudei de opinião, mas hoje eu entendo quem estava brigando comigo naquela época. Quando o Mário Frias foi apresentar o programa da PBR na Rede TV. Aí você bateu. E tipo assim, pra mim, na época eu só era um fã, né? Não trabalhava com rodeio e tal. Então pra mim era meio que, nossa, por quê, né? Eu lembro que eu fiz uns memes, Mário assim. Frias, né? Pra que é esse cara e tal. Ele fez até meme, eu acho que falando naquela época, hein? E hoje, tipo assim, hoje eu entendo e tal. E na época, tipo assim, umas pessoas grandes, assim, vieram conversar comigo, até no privado e tal. E tipo, o que eles falaram é o que eu entendo hoje. Tipo assim, hoje eu defendo. Né? Porque eu entendo, trabalhando com essa parte de mídia, eu entendo por que eles colocaram o Mário Frias naquela época. Mas na época não. E também tinha uma coisa assim, não é que eu queria me aparecer, porque eu já era introspectivo, então não é que eu queria ficar famoso com aquilo. Mas eu queria falar, eu queria me expressar. Era a minha opinião. E já tinha um pessoal que me seguia. Você queria ser ouvido. Isso, desde essa época do Twitter, já tinha um pessoal que me seguia, o que eu falava, eles concordavam. Então, meio que tinha falava assim, não, eu acho que eu sou formador de opinião. E aconteceu, mas assim, essa tem mais uma grande, que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas foi 2 grandes polêmicas na época do Facebook. Aí depois eu acabei, acho, criando um certo nome. Aí você tem que tomar mais cuidado. Toma um pouco de cuidado. Aí eu vinha trabalhar no rodeio. Tem 12 anos que eu trabalho, só vivo de rodeio. Cara, e você trabalha para todos os campeonatos? Para todo mundo. Você trabalha para todo mundo. E aí, quando você tem que falar alguma coisa? Então, mas aí eu evito Hoje você tem que peneirar muito, mais, né? Criticar muito. Você saiu daquele lugar, hoje você faz um outro trabalho. Mas uma coisa que eu aprendi muito também é assim, eu não critico nada que eu não possa dar uma solução hoje. Como eu sempre falo que o meu trabalho no rodeio é vender ideias. Então, assim, eu faço consultoria pro pessoal de eventos, dos campeonatos, eu ajudo a criar projetos e tal. Então, eu falo assim, se eu vou dar uma polêmica, se eu vou dar uma opinião sobre tal coisa, eu tenho que ter a solução para aquilo ali. Porque uma coisa que eu tenho visto muito na internet hoje em dia também e só criticar vazio.
E quando eu não trabalhava em tempo integral no rodeio, que eu não conhecia bem os bastidores, então a gente acha que muita coisa é possível, né? E aí depois você vem trabalhar, você vê que não é. Tem coisa que a gente quer que aconteça, mas não é possível acontecer. Na prática por conta é diferente. o mercado do rodeio é diferente. E eu aprendi assim, eu só vou dar opinião na internet. Agora eu tô precisando voltar um pouco mais da opinião, mas eu só dou opinião se eu tiver a solução para aquilo ali. Para se alguém me questionar, falar assim, o que você faria então? Não, eu tô tentando, eu já fiz, tem projeto assim, para tentar mudar essa realidade que eu tô criticando. Vou subir. Então, Hashtag volta Abner Sincero para vocês. Ó, vamos pro intervalo rapidinho, a gente já vai continuar esse bate-papo aqui e trazer algumas polêmicas. Já volto. Pod Arena tá de volta, trazendo histórias e inspiração pra você. Hoje eu tô aqui com um profissional, um homem que soma muito no rodeio brasileiro e é muito requisitado em diversos campeonatos. Aliás, eu posso dizer todos os campeonatos. Seja na terra do boi e do cavalo, Abner Henrique está lá. Abner, como é trabalhar pra todo mundo? Porque assim, antigamente, quando você começou esse trabalho, a gente sabe que existia uma rixa aí entre os campeonatos. Hoje todo mundo entendeu que cada um fazendo a sua parte tá somando pro rodeio brasileiro. A gente tem a mesma luta. Mas e quando você começou lá atrás, como era? Como você ingressou? Como você começou? Conta pra gente. Como eu comecei a trabalhar 100% com rodeio em 2014, eu sempre tive essa vontade. Eu gostava muito da parte de produção, que é o meu foco principal hoje, é o que eu trabalho principal hoje, a produção do rodeio em si, mídia, essa parte de imprensa vem no pacote. Mas faz em tudo, né? Eu gosto da parte de organização, sempre gostei, queria ajudar a fazer o rodeio, né? Que é o que eu faço hoje. E aí em 2013 para 2014, eu já conheci o DC, o Salva-Vidas, e na época ele organizava alguns rodeios, né, com a IPR, ele tinha um campeonato e tal. E ele já me conhecia, a gente trocava ideia por e-mail, lá no passado, assim. E ele gostava, ele falava, não, você é muito inteligente. Dá pra saber que ano passado trocava ideia por e-mail? Por e-mail. E aí, em 2013, ele me chamou pra mim num rodeio, que ele tava saindo dos rodeios para fazer a atividade que ele tem hoje. Até hoje ele tá nessa atividade. Ele queria deixar alguém tocando os rodeios dele. Não pensou duas vezes. Ele me chamou, fiz um estágio remunerado com ele, que eu sempre falo, com um estágio remunerado num evento. Ele me passou tudo, assim, me ensinou muita coisa e tal. Mas foi pouco tempo, depois ele acabou indo lá pro Mato Grosso. E eu fiquei ali, e eu escrevia nessa época, já tinha o blog, escrevia para uma revista que tinha no Paraná, mas não vivia só de rodeio, em 2013 ainda. Você trabalhava com o que na época? Eu trabalhava, eu tinha saído da empresa, eu trabalhava numa empresa lá, quando eu fiz faculdade, aí eu vivia de rodeio e alguns biquinhos, assim, para completar a renda, de tudo um pouco que pingava, fazia. O que pingava, venda de alguma coisa e tal. E foi acho que em 2012 que eu saí da empresa, e 13 eu fiquei na fase meio assim, querendo entrar pro rodeio, mas eu não tinha nada para apresentar, porque assim, essa parte de imprensa no rodeio não é uma coisa muito valorizada, né? Não é uma coisa que dá dinheiro, que dá para você viver só disso. Então eu ficava meio assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter que voltar a trabalhar de empregado? Queria montar, não virou peão, né, peão Abner? não Se deu tivesse certo. virado peão, tava fácil. A carreira de peão faltou algumas coisas para dar certo, mas eu tentei, mas não deu certo. Aí em 2014, aí eu fiz esse estágio com o DC, e em 2014 eu entrei. Eu fiz um projeto meu à parte, resumindo a história, eu criei uma revista, para mim, não de rodeio, era de agricultura. Eu fiz a parte empreendedor, eu perdi algum dinheiro, tentei fazer o projeto, aquele risco de empreendedor. E aí quando não deu certo, eu fiquei perdido, assim, falei, o que eu vou fazer? Eu tinha apostado muito, parte do ano naquilo ali. E aí não deu certo, sem dinheiro e tal, aí o Bull Fair do Paraná, ele já me conhecia também, a gente já trocava muita ideia, ele pedia muita ideia pra mim, assim, e ele tava criando um campeonato, ele falou assim, eu queria que você viesse fazer uma etapa comigo e tal, que eu tô precisando de alguém fazer o sorteio pra me ajudar. Mas nesse dia ele já me colocou, tipo assim, dentro do carro dele, o que ele fazia, ele já me contava, então eu virei o braço homem dele, de confiança. que eu tô até hoje com ele também. Então, aí eu comecei a ir pros rodeios, trabalhar, naquele ano a gente trabalhou, fiz bastante rodeio com ele. Aí em 2015 já veio a Roseta, o Henrique, ele tinha o site, ele queria que alguém escrevesse pro site, então no começo eu só trabalhava nessa parte de imprensa para a Roseta. E daí em 2015 também veio a NTT,
Aí nessa época eu tinha agência, quer dizer, eu tenho até hoje agência de publicidade, mas nessa época eu pegava a mídia dos campeonatos para fazer, a NTT e tal. Então fui ingressando de pouquinho. Daí na NTT eu fui ganhando espaço, assim, ajudando, nunca saí, trocou diretoria, trocou tudo e eu continuei. Você continuou. Trocou sempre todo lá. mundo, menos o Abner. Menos eu. Sabe o que é legal? A gente pega você ingressando no rodeio aí numa época onde todo mundo se via como concorrente. Sim. E você conseguia trabalhar para todo mundo. Sim. Você conseguia andar ali pelos campeonatos, ser respeitado e trabalhar para eles sem deixar nada a desejar. Você fazia o seu trabalho igual para todo mundo. Tanto que a sua competência, ninguém queria te perder, né? Não, não quero o Abner porque ele tá na concorrência. Não tinha isso. Não tem isso, na verdade. Hoje, os campeonatos se olham de outra forma, a gente pode dizer isso, mas você vem dessa época que não, e você conseguia ir. Tipo, hoje em dia ainda tem, eles são concorrentes, querendo ou não, são concorrentes, tem alguns eventos que eles concorrem diretamente, e eu tô envolvido, de certa forma, nos dois. Abner? E aí? Como? Então, mas só que assim, existe esse respeito muito grande, assim, o campeonato não fica querendo saber o que o outro tá fazendo, então assim, eles têm a liberdade também de me passar alguma informação estratégica e saber que eu não vou passar pro outro. Você guarda. Então é claro, quando tem dois concorrentes, não só os campeonatos, mas assim, os outros organizadores que eu presto serviço, quando eu sei que eles estão concorrendo em um evento com outros que eu tenho, então eu prefiro ficar um pouco mais de longe. Vocês resolvem lá, quem resolver, quem pegar o evento, aí eu vou trabalhar. Isso chama-se ética profissional. Isso. Por que você chegou e você ficou? Você não era um fifi, um leve trás de um lado para o outro. Você trabalha, você quer ver. Você lá atrás, você já tinha uma visão do rodeio que ninguém tinha. Você escrevia. Quando o Renato Nunes ganhou, como você falou, você escreveu e mandou para todo mundo para ver se alguém publicava por amor ao esporte. Sem trabalhar diretamente com a PBR. Então, você sabe o quanto é sadio essa competição entre eles, mas é deles. Você vai fazer o seu trabalho, você não precisa ficar com leve trás. Exato. Eu acho que isso mostra muito sobre você. Que bom. Isso Obrigado. é legal, é importante a gente falar sobre isso também. Eu ouvi de uma desses campeonatos que eu fui entrar, eu falei assim, mas eu já presto serviço para outra, e a pessoa me disse exatamente isso, parecido com o que você disse agora, não, eu confio aí, tanto que eu tô até hoje. Então, e é bom, é gostoso você ter esse reconhecimento e poder colaborar de todas as formas, e assim, eu visto a camisa de todo mundo, então, da NTT, o tempo todo, da Roseta, a PBR e a Roseta são concorrentes de certa forma, que eles vendem o mesmo produto, mas eu visto a camisa da PBR, eu defendo a PBR, o Henrique não fica bravo comigo de defender a PBR, e eu defendo a Roseta nos pontos que eu acho que eu tenho que defender a Roseta, e com certeza a PBR não fica brava comigo, então isso é gostoso. Mas e aí, porque você gostava de montarias e touros, mas você mergulhou no universo muito maior que isso. Aí se a gente tá falando de cavalos, de cutiano, de tambor também, você teve que estudar tudo isso também, né? Se aprofundar, porque é você que dá todas as informações. Sim, mas então eu você faz aquele catadão lá, você vai entender o que tá acontecendo e você vai transmitir para as pessoas o que vai rolar. Mas eu acho que vem no pacote todo, tipo assim, não foi só montaria em touros desde o começo. Você já gostava? Porque eu acompanhava muito a PRCA, então assim, todas as modalidades, tanto que os primeiros textos que eu publiquei na internet, depois desse do Renato, daí eu mudei o blog, daí eu comecei a escrever toda semana mesmo, era da PRCA, então assim, eu entrava lá, eu estudava sobre laço, sobre tambor, então meio que veio num pacote geral, então foi mais natural entrar nos outros campeonatos, na NTT. Na NTT, assim, eu entrei realmente prestando serviço de marketing, né? Como uma agência de marketing. Hoje eu tô dentro, a diretoria é só formada por mulheres, mas dos contratados eu tô há 12 anos quase. Você acha que o Astros do Curral, ele colaborou para a movimentação do rodeio? Para quem não sabe, o Astros do Curral é um grupo de WhatsApp criado aí pelo PC do Brasil, que é super polêmico, mas um apaixonado também, que luta muito pelo rodeio e fala as coisas sem medo. Ele apanha muito também por expor, e eu acho isso extremamente importante, uma pessoa que dê a cara para bater. O que você acha desse grupo que está aí com os principais profissionais, formadores de opinião, contratantes? Eu acho que ajudou demais. Tipo assim, numa época... Hoje em dia o pessoal quase não conversa muito em grupo, só quando sai uma polêmica muito grande. Mas numa época o WhatsApp era a base de tudo ali, ajudou demais, porque o Astros foi o primeiro assim que reuniu essa galera toda. Porque tinha gente que não queria fazer parte de grupo nenhum e ficou ali. Queria fazer parte ali. Chegou uma época assim que todo mundo queria entrar.
quando começavam a mandar abraço na transmissão pro Astros do Curral, todo mundo queria saber o que era aquilo ali. E realmente era um pessoal selecionado, todo mundo dava opinião. Tão assim. Selecionado que eu só entrei esse ano, gente. Então ela ficou na reserva. Eu fiquei ali na lista de espera. E o pessoal interagiu muito, assim, e muitas ideias boas, sabe? Que quem quer aprender, aprende do jeito certo. Uhum. Então ali tinha os organizadores, comentaristas, locutores, o pessoal, presidente de festa, então assim, quando tinha uma discussão muito grande, vinha... Mas sai uns fecha também, né? Com certeza, saía muita briga. Mas saiu muita coisa produtiva, assim. Talvez alguém vai falar assim, mas o que produtivo exatamente que saiu dali? Não é uma coisa em si, mas eu mesmo aprendi muito no Astro, lendo o que o pessoal, o áudio que seja, aprendi muito ali, joguei muita ideia ali dentro, e o pessoal talvez pegou um pouco dessas ideias. O grupo então... é o seguinte, vai lá, por exemplo, o PC solta alguma coisa, alguém solta alguma coisa, só fica esperando o Abner Henrique digitando. Tem até uma figurinha disso, né? Abner Henrique digitando, eu só fico ali de olho pra ver o que vai vir. Eu sou quase uma espiã ali, o Ney Macedo interage demais também. Não, ali, né? Só ele e o Gerson TC. Eu só fico observando, né? Você chega em casa e assiste Netflix, eu vou lá ver qual é a discussão da vez no Astros do Curral. Não, mas acho que o grupo realmente foi uma grande referência, tanto que está aí até hoje, assim, por mais que não tenha aquelas discussões, aqueles assuntos de antigamente. Mas foi importante. Porque hoje eu acho que saiu um pouco, veio para aqui, né? Para mesa, que naquela época não tinha esse espaço, assim. Então acho que as discussões hoje... Evolução da comunicação, isso, né, Abner? Só que é uma mas coisa o Astros realmente ficou marcado e, assim, teve outros grupos que tentaram fazer igual, mas, tipo, eu entrava nesses grupos e eles tentavam colocar os grandões, assim, que estavam no Astros, as pessoas não ficavam. Mas no Astros estão lá até hoje. Às vezes nem interagem mais, mas tá lá até hoje. Você pegar a lista de nomes, sei lá, a gente não vai divulgar aqui que quem quiser saber vai ter que fazer por merecer para entrar lá. É isso aí. Mas, assim, foi uma referência muito grande, com certeza. Abner, a gente estava falando aqui do Cutiano, né? Monterias em Touros, Três Tambores, enfim. Esse ano, no ano passado, na verdade, o Cutiano rompeu uma barreira muito importante para o nosso esporte, né? Genuinamente brasileiro. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Então não saia daí, porque eu volto já já. Pod Arena está de volta, Abner Henrique, meu convidado super especial. Estávamos falando da nossa modalidade genuinamente brasileira, o Cutiano, que furou a bolha, foi para os Estados Unidos, conseguimos mostrar, né, levar em uma competição pela primeira vez na história fora do país, nos Estados Unidos. A gente fala a primeira vez porque isso foi a última polêmica que você se meteu, inclusive. Porque quem criou isso aí foi o Abner, a primeira competição do Cutiano fora do país. Porém, já surgiram outros atletas que falam, não, eu já montei, mas foram em apresentações, né, Abner? Grande Django também, que merece todo o nosso reconhecimento. Ele fez uma apresentação no Cutiano. Então, quando a gente fala de competição, foi a primeira vez que uma competição foi para fora do país. Exato, o Django tinha feito, outros, o Virgílio foi em Calgary. Agora então... eu vou falar uma coisa. Na África teve também foi a competição do Cutiano lá, porque teve um campeão. Sim, não, mas daí a gente usava a primeira competição nos Estados Unidos, né? Tá. Mas assim, o formato talvez, eu não sei quantos peões foram nesse da África, não lembro, até a gente conversou bastante aquele dia sobre isso. Não sei quantos peões foram, mas era uma apresentação que eles davam uma nota para ter um campeão. Se eu não me engano, foram 5 atletas. Para ter um campeão simbólico ali. O nosso a gente já fez pensando em competição. E foi um rodeio completo lá, foi né? 8 peões, foi todas as modalidades. E foi a primeira vez que você saiu do país também, que você foi para os Estados Unidos, que era um sonho. Você vivia isso aqui nos bastidores, tinha os seus ídolos lá, você já respirava o clima do Texas, mas nunca tinha pisado lá. Nunca tinha tido a oportunidade, assim, quando tinha a oportunidade, às vezes não dava certo, que batia com o evento. Foi muito bom, foi muito, tipo, uma experiência única. A hora assim, que você pegou ali o seu passaporte, o seu visto, acho que ali você não acreditava, né? Não, que eu iria... Tipo assim, a gente fica com medo, né? Na hora que vai fazer a entrevista, se vai sair ou não vai e tal. Mas foi muito bom, quando eu falei, agora eu vou de verdade. Vou falar a verdade pra vocês, o Abner, ele presta assessoria pros campeonatos, mas ele presta de casa. É muito difícil você ver ele num evento. Porque assim, durante o ano, eu participo de mais de 100, 120, 130 eventos, geralmente, que eu tenho alguma participação. Faço um serviço pequeno, ou ajudo a montar. Mas tem muitos rodeios que eu ajudo a organizar o rodeio de casa, sem eu precisar ir no rodeio.
Aí vezes você monta ali você ou tem quando o seu eu tô em outro, escritório e você por telefone. faz tudo remoto, né? Porque assim, a organização de um rodeio, depois a gente volta a falar dos Estados Unidos, mas a organização de um rodeio, ela começa 8 meses antes, 6 meses antes. Então assim, essa semana mesmo que passou, a gente já estava vendo algum rodeio de novembro. A gente estava pensando em contratações, essas coisas. Então ele começa muito antes. Então eu faço esse trabalho todo dia antes, papelada, documentação, Tudo, né? Contratação, se vai ser só touro, se vai ter cutiano, qual tropa que é melhor levar, eu participo de tudo isso. Então, às vezes, quando chega no dia, eu não preciso ir lá, já vai ter alguém que vai executar. Então, e você fala inglês? Nada. Como que foi lá nos Estados Unidos? Me conta. Então, Chegou lá no aeroporto, foi complicado. passar na imigração, o coração já deu aquela acelerada. Sim, porque assim, e os meninos que foi comigo, os peões, que o Henrique já tava lá, né? Ele tinha ido uma semana antes da gente. Era tudo novato também. Ele todo novato, eles estavam tudo nas minhas costas, porque eles imaginaram, ele é o líder, ele vai saber falar inglês. E até uma vergonha eu não saber falar inglês, porque eu tive a oportunidade para aprender, e assim, mas eu sabia o básico. Eu consigo entender um pouco, se eu sei o assunto, eu consigo entender o que você está falando. Ler, se é um texto da PBR em inglês, eu consigo ler e entender. Isso às vezes é um problema, porque você lê, mas na hora de falar, daquela, né? Eu também tenho essa... E aí, assim, como foi tudo muito corrido e tal, eu não tive a oportunidade de treinar nem o básico. Falei, eu vou me virar. E quando a gente chegou no aeroporto de Atlanta, já que os meninos estavam, tipo assim, precisando de mim, e a gente tinha que falar alguma coisa ali, questão de despachar a mala mas e tal. peão do Cutiano, tudo chupa. Imagina. O Abner. E eu simplesmente, realmente eu travei, assim. As pessoas falavam comigo em inglês, eu conseguia entender o que a pessoa falava, mas eu não conseguia achar uma palavra para responder. Aí, tipo, nas primeiras horas, a gente ficou mais de uma hora ali no aeroporto de Atlanta. Foi difícil, foi acostumando e tal, aí vai se virando. Mas eu queria ter Mas ido... passou bem na imigração ali, onde sim, você chega. A gente chegou. Foi questão mais das malas, né? Foi mais questão das malas, aí a gente teve que levar as traias e tal. Mas essa experiência de lá, de principalmente participar da organização do evento foi muito boa. Quando o Henrique me convidou, isso que você falou de eu fazer de casa, quando ele me convidou, não. Quando ele falou, tô com a ideia de levar em Colorado, ele falou pra mim, em março. Aí ele falou, Barretos a gente já tava divulgando. Barretos foi quando ele assinou o contrato lá, e daí já dava pra divulgar. Aí ele falou assim, me ajuda aí, o que você tiver de ideia e tal. E a gente foi conversar. Em Londrina a gente conversou um pouco mais. E aí eu comecei a ajudar ele a fazer. Daí ele falou, vou trabalhar de casa, né? Você pensou? Eu pensei, ele não vai me levar. Eu falei, vai levar os peões e tal, porque fica caro levar. E aí quando foi, eu acho que foi no rodeio de Orindiúva, na semana antes de Barretos, que a gente tava conversando, falou, não, pode ir mexer com o teu visto, que você vai, você tem que ir. Falou, não tem como eu fazer esse rodeio lá sem você. Eu falei, então tá, né? Daí foi onde eu comecei a correr atrás e deu tudo certo. Que sonho, né? Não, com certeza. E porque lá e a gente fez dentro do Countdown, que já tem uma produção, ele já faz um evento semanal, 3 eventos semanais ali dentro do Countdown. Então, é uma experiência assim que se aprende muita coisa. Eu aprendi muita coisa vendo a forma com que eles trabalham, entendeu? Porque é uma coisa que a gente não tem muito aqui no Brasil, uma comissão trabalhando daquele jeito. E ajuda muito. E entrou uma assessoria internacional no teu currículo. Não, com certeza, com certeza. Um evento a mais e internacional dessa vez. Que legal. Por falar em evento, você trabalha fixo com a PBR também. Sim. Que é o maior campeonato de montarias em touros do mundo. Inclusive, foi celebrado agora recentemente 20 anos de PBR no Brasil. E nesse lançamento em que eu estive, eles já soltaram todas as datas desse ano, inclusive que a grande final vai continuar sendo em Barretos, né? Na maior festa da América Latina, e o primeiro final de semana, o palco, o show é da grande final nacional da PBR, que esse ano vem com uma premiação histórica. E o BR-TV Max vai mostrar isso pra vocês ao vivo, hein? Cara, a hora que eu vi a premiação, eu falei, uau! É muito dinheiro, né? E 500 assim, mil, milhão. E é um momento que eles trabalharam muito para chegar nesse ponto. Vem trabalhando, depois que a PBR voltou realmente para a família Moraes, eles têm trabalhado todo ano. Você acompanha de perto isso também, você sabe. E é muito bom a gente ver que deu certo, né? Cara, no ano passado a PBR chegou em Barretos e assim, eu falei, eu acho que esse ano não vai ser muito emocionante, porque já tinha um campeão antecipado, né? Então a gente já sabia quem era o campeão nacional. Sim. Porém, quando começou aquela briga ali, que ele começou a entrar pela tríplice coroa, ser mais um atleta a conseguir, a ganhar, né? Tanto o nacional, quanto ser campeão da etapa de Barretos e o Rookie of the Year, né? O novato ali do ano, começou a ficar mais... eles conseguiriam
elevar o nível Sim, de emoção. sim. Tanto pra gente que tava trabalhando, quanto pra quem tava em casa assistindo. Foi muito legal. Não, foi. Tinha tudo pra não ser emocionante, mas eles não iam deixar isso acontecer. Aquela né? abertura do primeiro Não, dia, incrível. né? Que tinha colocaram uma criança representando o Gustavo. Incrível. Que era o Gustavo assistindo a vitória do José Vitor Leme em 2017. Então ficou. Que era um muito ídolo emocionante. dele, né? Ele já chegou exato. a relatar isso. E ele chegou e bateu a marca dele, né? E isso é uma experiência que todo mundo pode pegar da PBR isso. Porque ele já tinha o campeão, como você falou, já era definido. Tinha tudo para ser sem graça, mas eles conseguiram criar em volta. Muito emocionante. Eles criam uma atmosfera, uma coisa, uma história. Com as aberturas, eles envolvem. Tanto quem já é fã, quanto quem tá ali de curioso. Porque às vezes a pessoa tá sentada assistindo a transmissão, o cara gosta de rodeio, sentou a esposa, a namorada ali do lado, às vezes não tem, não conhece, aí começa a ver aquela história, começa a se envolver também. E assim a gente vai criando novos fãs do nosso esporte. Exato. Então acho que a PBR tem muito isso, e os outros campeonatos também agora têm essa visão. Sim. Isso é muito legal. Sim. A gente vê todo mundo investindo e querendo trazer o melhor, e quem ganha com isso é o nosso esporte. E você presta assessoria para os campeonatos, mas você também trabalha com atletas individualmente, né? Sim. Você presta assessoria para atletas. Sim, eu faço assessoria no Brasil pro José Vitor Leme. A gente até só pro José Vitor Leme. Só José Vitor Leme. Então a gente tem 3. Na verdade, faz tempo que eu faço algumas coisas para ele, mas tem 3 anos que a gente tá numa parceria boa aí. Esse ano a gente vai colocar um projeto novo no ar, vai tirar do papel, que é eu vou voltar ao agenciamento de atletas, que é uma coisa que ainda não tem no Brasil. Eu já fiz no passado, mas agora eu vou voltar um pouquinho maior. Daí eu acho que eu tenho um atleta um pouquinho conhecido dentro já para começar, né, para dar o start. Aí tem uma lista de uns outros meninos aí que eu tô colocando no projeto. Mas é uma coisa que realmente precisa. E a gente está vivendo um momento muito bom, assim, de... A imprensa está se interessando, principalmente a imprensa regional, porque hoje a imprensa regional, ela é um blog, é um site, é um Instagram regional ali, então... E ela tem a mesma dimensão da Rede Globo. Sim. Em alguns pontos, né? Hoje com a internet é tudo muito rápido e você consegue chegar em lugares que de repente a TV não chega, o rádio não chega. Exato. Você tem que ir para todos os meios, né? Exato, Isso é porque assim, um site regional de notícias, ele às vezes é muito mais acessado naquela região do que um G1. Então, se você conseguir colocar a notícia do peão ali, às vezes naquela região que ninguém sabe que aquele cara é campeão, mas ele... vai ficar conhecido naquela região, né? Por ele representar aquela região. E eu tenho visto que tem crescido muito isso. O pessoal está se interessando muito pelos peões da região. Os peões estão virando assunto. Até porque eles representam as cidades, as regiões. E, tipo, às vezes o cara era campeão de Barretos e o pessoal não valorizava em casa, né? E essa mídia de notícias tem ajudado muito nisso. E, assim, uma coisa... É natural, não tem uma assessoria. Através da PBR, manda para alguns lugares, assim, o Gustavo, na região dele, o Riquelme, que é lá no norte do Mato Grosso. Então, a gente distribuiu o Rogério Venâncio, que também era lá no norte do Mato Grosso. A gente distribuiu algumas coisas regionais, mas a maioria é orgânico. É assim, o pessoal da região sabe que tem um peão competindo na PBR ou competindo na Roseta, porque na Roseta tá tendo muito também disso. Quando o peão ganha uma etapa, não é nem ganhar o campeonato nacional, ganha uma etapa, o peão lá do Mato Grosso ganha uma etapa no Paraná, sai a notícia na região dele. Legal. O Henrique sempre valorizou muito os seus atletas, né? Sim. Ele é aquele paizão, ele passa a mão na cabeça, ele bate também, isso é muito importante. Não, com certeza. E assim, as pessoas não têm da onde tirar notícias, eles não sabem onde procurar. Então, por isso que é importante a assessoria. É importante ter assessoria para os atletas, e não só na parte de notícias, mas assim, o atleta saber o que ele vai dar de entrevista, para não falar bobagem, ou realmente falar, porque às vezes o atleta de rodeio ele tem muita dificuldade na entrevista. Você já entrevistou muito, você sabe como que é. Então, é meio que preparar para isso, porque quando chegar nos Estados Unidos, ele vai ter que falar. Se ele quer ser um dos grandes astros da montaria em touros, chegando lá ele vai ter que falar, ele vai ter que dar entrevista, falando inglês ou não falando, eles vão entrevistar. Não tem pra onde correr. E então a assessoria de atletas é mais nessa parte de imagem, assessoria de imprensa, e é um dos projetos que, assim, eu a vida toda eu pensei nisso, consegui entre 16 e 18, 2016 e 2018 eu tive uns atletas que eu agenciava. Aí teve alguns boicotes, não por parte deles, mas do mercado em geral me boicotou bastante. Você acabou dando mais agora. Aí eu vi que, mas agora, se Deus quiser, vou voltar. Ele vai pipocar a mensagem no seu celular. Ó, você é um cara.
apaixonado pelo rodeio, sempre meteu a cara, nunca teve medo de falar, bruto, vai de peito, enfrenta, mas eu fiquei sabendo que tem uma loura aí que manda em você. A gente tem até imagens, né, diretora? Que ele é esse matuto velho aí, mas que... Olha aí, vocês estão vendo a imagem. Quem que é essa loura dando comidinha na sua boca? Então, mas na imagem ela não tá mandando, né? Essa É muito importante ter uma companheira, né? Alguém que te valoriza, e ela que realmente te apoia. é companheira no real sentido da palavra. No dia a dia, nos rodeios. Ela me ajuda nos rodeios. Ó, então pra gente encerrar a nossa entrevista, que passou muito rápido, olha ali pra aquela câmera, manda um recado pra ela. Não, agora você derrubei o peão agora. Não tava preparado pra isso. Não, mas quero só agradecer ela por tudo que ela tem feito. Então vai, olha lá, fala pra ela. Não, muito obrigado, meu amor, o grande amor da minha vida, Graziele. E te amo muito e muito obrigado por o que você tem feito e por o que você vai fazer ainda por mim, com certeza. Um beijo, uma querida também, que legal. Fiquei muito feliz em receber você aqui, Abner. Programa foi feliz. pouco, viu, diretora? Tinha muito mais assunto, muito mais coisa pra contar aqui. Vamos fazer um lado B. Vamos fazer o lado B? Uma coisa que a gente não falou aqui, a gente vai... Então combinado. Obrigada. Sabe que eu sou uma grande admiradora sua. Obrigado. Você é uma pessoa que colabora muito pra minha vida profissional também. Não, é um prazer. Eu acho que sempre. a gente tem que falar e agradecer isso. As pessoas, elas têm que saber o quanto elas são importantes. Eu fiquei muito, muito, muito feliz em ter você. Ele veio, gente! Ele veio! Eu fiquei feliz. Demorou, mas eu apareci. Mas agora é mais fácil de voltar, né? Então, mas tá bom. sem convidar, eu tô de volta. Volte sempre, então. Sem polêmicas. Tá bom? Bom, você viu que a Bianca tava de férias, né? Agora ela tá de férias da férias e não voltou ainda. Então, a gente tá esperando. a gente teve que tocar sozinho. Nossa, aqui. a Bianca deve estar em casa muito triste, porque ela gosta muito de você Sim, também. eu ajudo bastante. Mas já ela vai estar de volta. Bianca, um beijo pra você. E no lado B do Abner, você vai estar aqui Tem que estar junto. gente. Sem o Ney Macedo. Gente, obrigada por estar conosco. Eu te espero aqui na semana que vem. Será que a Bianca vem na semana que vem? É uma pergunta que fica pairando no ar. Um beijo gigantesco pra vocês e até a próxima. Dá tchau lá, Abner. Tchau, obrigado.